Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Bom, continuando, nós estamos no parágrafo 668. Então, o que a Igreja diz com relação a de onde virá julgar os vivos e os mortos? É uma verdade revelada por nosso Senhor e que a Igreja coloca, acima de toda autoridade, poder, potestade e soberania está nosso Senhor. Por isso virá julgar vivos e mortos. Isso toda a Igreja proclama. E qual que é o julgamento de nosso Senhor? O julgamento dele é de acordo com a lei. Por exemplo, como somos julgados no mundo? Existe uma lei. Se nós transgredirmos a lei, seremos julgados. Existe uma pena, existe um castigo sobre a desordem, sobre o desrespeito, sobre a mentira e sobre essas coisas. Então, o que nosso Senhor virá julgar? Ele julgará, não veio, na verdade ele mesmo disse, não vim para julgar, mas vim para salvar. Então, nosso Senhor quer nos salvar. Por isso nos ensinou, por isso assumiu a condição humana, por isso demonstrou como devemos agir. Agora, se nós não agirmos conforme a vontade do Pai, que é Cristo, o que acontecerá? Seremos julgados porque Ele não verá em nós a sua imagem. Nós somos criados à imagem, como já estudamos antes, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem nós já temos, por isso que quando pecamos, ofendemos a Deus, porque manchamos a imagem de Cristo, ofendemos e ferimos nosso Senhor com os nossos pecados. É verdade que não é um ferimento de morte, porque Ele já morreu por nós e é Deus eterno e não sofre a morte, mas sofre pela nossa falta de correspondência ao seu amor. Então, o que acontece é que a semelhança com Deus se dá pelas boas obras. Quando nós agimos bem, nos assemelhamos a Deus. Então, é isso que nosso Senhor veio fazer, veio recapitular todas as coisas, veio nos ensinar, demonstrar, para que ninguém se perca. Por isso veio nos salvar. A salvação começa em cumprir a vontade do Pai e quer que todos obedeçam. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Foi na obediência até a morte que nos salvou. Então, é pela obediência à vontade divina que nós colocamos em ordem a nossa vida, que nós ajudamos as pessoas, que nós, imitando Cristo, vivemos o seu amor. Então, é isso que nosso Senhor espera e pede a cada um de nós. Ele foi elevado ao céu e glorificado, diz no parágrafo 669, para cumprir plenamente a sua missão. Assim, o cumprimento da sua missão, ou seja, fazer bem as coisas, leva à glória dos céus, ser glorificado e ser elevado aos céus. Portanto, a redenção é a fonte da autoridade de Cristo. Ele redimiu toda a humanidade. E nessa remissão dos pecados está a fonte da nossa salvação. O que acontece quando Cristo sofre na obediência à vontade do Pai? Sofre a paixão. Ele, carregando sobre si as nossas dores e os nossos pecados, apagou a dívida que tínhamos. Já tínhamos uma dívida com Deus e ainda temos, mas essa dívida é paga por Ele. E como Ele pagou essa dívida? Com a própria vida. Se paga a dívida com o esforço do trabalho, se paga uma dívida com o esforço do dinheiro, que se ganha com muito esforço no trabalho. Então, Deus pagou com a própria vida a dívida que tínhamos contraído pela desordem e desobediência. Então, assim Ele recapitula todas as coisas, assim se dá a redenção dos pecados, ou seja, um redimiu a todos. Às vezes, num lar, é um que tem que trabalhar para sustentar todos. Num país, um governa para manter a ordem para todos. Um juiz deve ser... Então, todas essas coisas que nós aprendemos, cada um tem uma missão. O juiz tem uma missão, o médico tem uma missão, o padre tem uma missão, o marido tem uma missão, a esposa tem uma missão, os filhos vão escolher a missão. Em casa, enquanto são filhos, obedecem.
mas depois vão escolher uma missão em como servir ao mundo, como se sustentar e como ajudar a sociedade. Então, nossa missão é escolhida por nós e Deus dá-nos liberdade de escolher. Agora, Deus quer que sejamos bons naquilo que nós escolhemos. Então, a remissão dos pecados, a redenção se dá quando imitamos Cristo, que Ele cumpriu a sua missão. Se nós cumprirmos a nossa missão, estaremos em ordem, e essa ordem nos faz imitando Cristo, que obedeceu à vontade do Pai, e Ele foi glorificado por causa da sua obediência até a morte. Então, nessa ordem, também nós chegaremos aos céus. Mas se nós desobedecermos a uma dessas ordens, o que acontece? Nós transgredimos uma lei do céu, uma lei humana, nós privamos os outros de um bem e por preguiça ou negligência não cumprimos bem as coisas. Então, quer dizer, diminuímos a nossa capacidade. Éramos capazes de fazer e por preguiça ou negligência não fizemos. Então, foi diminuída a nossa capacidade, privamos os outros de um bem, não cumprimos a vontade de Deus e nem seremos glorificados aos céus. Então, como se dá o julgamento? O julgamento, Deus vai julgar vivos e mortos. Como Ele julgará os vivos e os mortos? Aquilo que é semelhante a Ele será associado a Ele. Aquilo que não é semelhante a Ele, Ele não pode juntar aquilo que não quer. A pessoa quer Deus? Quer, então Ele vai juntar. Então ela está cumprindo. Ela não quer Deus. Ele não pode levar para o céu quem quer ir para o inferno. Quem está fazendo da vida dos outros o inferno, é lá que vai. Se nós fizermos bem o nosso papel, o nosso trabalho, mereceremos os céus. Agora é fácil? Não. Por isso, desde a ascensão de Jesus aos céus, parágrafo 670, o desígnio de Deus entrou na sua consumação, já nesta última hora. Portanto, aqui é bonito ver isso. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós, já chegou para os vivos. Quem está vivo está perto do fim. Quem morreu já chegou no fim. Mas quem está vivo já está na época do fim. E quando dá esse fim? E a renovação do mundo está irrevogavelmente adquirida e de um certo modo real, já é antecipada nessa terra. Então, como nós vivemos pode ser a semelhança do céu ou não. Podemos já viver o inferno se nós não cumprirmos bem as coisas, mas podemos viver quase que no céu se nós cumprirmos bem também as coisas. E é assim que nosso Senhor vai. O reino de Cristo já se manifesta na sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham o seu anúncio pela igreja. Quais são os sinais milagrosos que acompanham a vontade de Deus? São muitos. Qual o primeiro sinal do milagre da presença de Deus no mundo? A nossa conversão. Quantos não querem seguir a Cristo? Quantos não amam a Deus? Quantos não seguem? Então, o que nosso Senhor quer manifestar, o reino de Deus já está no meio de vós. Como Ele está no meio de nós? Através dos milagres. E qual é o maior milagre? Apesar da nossa condição humana, de pecadores falhos, Deus nos cumula muitas graças, e se nós correspondermos a esse amor, colocaremos em prática o seu amor. Esse já é o primeiro milagre. Na obediência, fazendo. O que nós ganhamos com isso? Aqui na terra, talvez nada. Talvez o reconhecimento de alguns, o agradecimento de outros, o ódio de outros, porque quando a gente faz bem uma coisa, tem gente que fica com ciúme. Então é sempre assim, né? Sempre vai ser desse jeito. Afinal, Jesus Cristo foi morto por quê? Porque fez milagre, ensinou o que é certo, e aí com raiva, o que fizeram com ele? Mataram. Né? Então por quê? Ciúme, inveja e raiva. E por trás disso o quê? Mentira. Então isso acontece, se aconteceu com Cristo, pode acontecer com qualquer um de nós. Então é difícil ser cristão, né? Já que fazer bem ainda incomoda os outros. Sim, por que incomoda? Incomoda quem está no erro. Quem está no erro e no pecado fica incomodado com a vida boa do outro. Por que os santos eram perseguidos? Porque eles mostravam para o mundo que é possível ser bom, enquanto outros não queriam. Não, eu sou pecador e Deus vai entender, né? Eu sou assim, então não dá para mudar, Deus vai me aceitar do jeito que eu sou e eu vou para o céu desse jeito. Sem mudar, não vai. Esse é o primeiro sinal do milagre. O reino de Deus acompanha os milagres. Qual é o primeiro milagre? A nossa conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é um milagre. O primeiro milagre da nossa vida é esse. Agora, outro milagre não vai acontecer se nós não mudarmos. 671. Embora
não é na primeira fase, na terceira linha. Embora esses já tenham sido vencidos, ou seja, o pecado e o mal, em suas bases, pela redenção de Cristo, pela Páscoa de Cristo, enquanto tudo não for submetido a Ele, enquanto houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a Igreja peregrina leva consigo os seus sacramentos nas suas instituições que pertencem à idade presente e à figura deste mundo que passa. Então, o que está querendo dizer aqui? Que Deus já venceu o pecado e a morte, mas eles ainda existem no mundo, pela desordem, pela desobediência. Então, quando Deus virá nos salvar? Quando Ele virá julgar vivos e mortos? Quando tudo for submetido a Ele. A nossa vontade, todas as coisas. Então, dizem que quando Deus voltará, quando os judeus se converterem, porque Jesus veio, sendo judeu, veio no meio dos judeus e ensinou. Eles acreditaram? Não. Então, quando Cristo virá, quando os judeus se converterem, será a segunda vinda. E quais são os sinais da segunda vinda? Guerras, pestes, discórdias, divisões entre família. Bom, isso então já está perto dele chegar. Então, se for analisar por esse tempo, guerra tem todo o tempo. Divisão na família, né? Lá no livro do Apocalipse diz assim, o próprio Cristo fala, né? Numa família estarão 3 contra 2 e 2 contra 3. Quer dizer, a família é bem dividida, né? Então, e por quê? Por causa da desordem. Basta ver, nós que buscamos ir à missa, muitas vezes incomodamos as pessoas da nossa família que não vão. Ai, para que ir tanto na missa? O que estão fazendo? Mas que desgraça, para que ir tanto assim? Para que rezar tanto desse jeito? Né? E aí o pior, né? O pior é que daí o que eles fazem? Eles vigiam tanto a nossa vida que quando vem os nossos erros, você está vendo? Vai tanto na missa para falar palavrão, mentira? Para fazer isso daí? Adianta? E ainda ficamos envergonhados, né? E é verdade, isso serve para nós também. Apesar de estarmos tão perto de Cristo, querendo aprender mais sobre Ele, querer conhecer mais o amor de Deus, para amarmos mais, porque a gente só ama o que conhece. Não dá para casar com uma pessoa que não se conhece. Já foi o tempo que fazia assim, né? Ela estava prometida em casamento, tinha que casar com a pessoa que não conhecia, não tinha nem visto, né? Já não é mais assim, né? Graças a Deus, né? Então, quando a pessoa casa, ela conhece, elas vendo que não dá certo, então não deu certo. Vendo que dá certo, casa. Mas por que casa? Por causa do afeto, carinho, do desejo. Então, quanto mais conhece, maior o afeto. Quanto mais convive, melhor o carinho. Então, isso que vai mudando. Então, a convivência muda a nossa visão sobre a pessoa. Mas é verdade também que se a gente não olhar para Cristo, depois de uma convivência muito longa, de umas teimosias, de umas brigas, de umas burrices, de umas asneiras que se fazem, é o que acontece. Aí pode olhar só o mal, já não olha mais o bem. E aí por isso que vem discórdia, divisão, por isso que as famílias muitas vezes não se respeitam. É engraçado, né? Como é que pode um filho que recebeu tanto carinho, amor, beijo, abraço, cuidados da mãe, depois desobedecer a mãe e tratar mal a mãe? E como é que pode a mãe que tinha tanto carinho pelo filho, depois tratar o filho igual ao cavalo? Então também não dá. Então é isso. Quer dizer, nós com o tempo, passando o tempo, nós podemos nos deixar levar por esses males. Então quando Cristo virá? Quando tudo estiver submetido a Ele. Quando nós estivermos submetidos a Ele, no dia da nossa morte, entraremos na glória. Mas se não estiver submetido a Deus, a nossa vida, seremos julgados pelos nossos próprios pecados. É Deus que julga? Sim, mas Ele não veio para julgar, veio para salvar. Mas Ele não pode salvar o que não é dele. Então, o que tem que ser de Deus na nossa vida? O nosso comportamento. Então, esse advento glorioso de Cristo, 673, a partir da ascensão, o advento de Cristo na sua glória é iminente. Então, já começou a vinda de Cristo. Essa vinda de Cristo já aconteceu e acontece todos os dias através dos sacramentos e através de uma vida de oração. Quando buscamos a Cristo, Ele vem até nós. E se nós não buscarmos, Ele busca a ovelha perdida. Ele vem também até nós. Só que, olhando para outras coisas, não olhamos para Cristo. Lembram-se da Maria Madalena? A tristeza era tão grande que quando viu Cristo ressuscitado não reconheceu. Os discípulos de Emaús, a tristeza e a decepção era tão grande que quando viram Cristo não reconheceram. Foi ouvindo a palavra
E ouvindo que Jesus dizendo o nome de Maria, né, Maria Madalena, aí ela se deu conta que era ele. E eles ouvindo a palavra de Deus, aí se deram conta. O que nos impede de chegar até Cristo? São os nossos sonhos e as nossas fraquezas, que muitas vezes nos deixamos vencer por elas. Então esse é exatamente o problema da nossa vida. Quando nós, por causa daquilo que queremos, não conseguimos mais olhar a Cristo. Ajuda lá. A vinda então do Messias glorioso depende em todo momento da história. Então, dentro da história, nós vamos reconhecendo a vida de Cristo, a vinda de Cristo e o seu amor, né? Desde Israel também ouviu a voz de Deus, mas endureceu o seu coração, não quis mais ouvir a voz de Deus. Por que a gente faz essas aulas? Exatamente para entender o que a igreja quer ensinar, para que ninguém caia numa armadilha, para que ninguém caia no erro por causa de um problema, uma tristeza, uma decepção, né, uma desordem da vida, caímos na tristeza e essa tristeza endurece o nosso coração, de não ouvir a voz de Deus. O que Deus quer de nós é um bem, só que é exigente. Ele quer a mudança de vida, quer o amor. Então é isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham da face, vejam, né, a face do Senhor, né, e vejam nele, né, e venham até ele os tempos do refrigério. Quando olharam Cristo, né, São Pedro, São João e São Tiago, na transfiguração, quando olharam Cristo, o coração deles encheu de verdadeira alegria. Foi uma preparação para aquilo que Cristo sofreria. Só depois da ressurreição e ascensão que entenderam. Antes não. E viram uma coisa tão maravilhosa e depois esqueceram e fugiram. Isso acontece também conosco. Quem está de pé, cuidado para não cair. Porque hoje estamos bem na graça de Deus, na confissão, estamos na missa, vivemos bem a oração, isso nos alegra o coração, estamos lutando para vencer algumas misérias da nossa vida, preguiça, orgulhos, vaidades, gulas, invejas. Olha, maravilha, estamos a caminho do céu. Mas bastou um contratempo, caímos. E essas quedas nos fazem muitas vezes mal. Por quê? Porque de verdade, arrepender-se daquilo que fez e converter é mudar de vida, ainda que caia, né? ainda que caiam, tem que voltar, tem que recomeçar. Deus não afasta os pecadores de si, pelo contrário, chama a conversão, chama a mudança de vida. Tanto tempo a gente leva para a conversão da nossa vida, e quando a gente cai, então vergonha não adianta mais, já lutei, já tentei, não dá mais, desisto. É isso que endureceu o coração. Desistir daquilo que vai nos salvar, e quando na verdade deveríamos ser fiéis até o fim. Então a provação derradeira da igreja acontece, 675, antes do advento de Cristo. A igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Aqui a própria igreja já está dizendo, porque a própria Sagrada Escritura, por revelação, disse Cristo, né? No mundo havereis de ter sofrimento. No mundo havereis de ter sofrimento. Mas não desanimeis. Eu venci o mundo. É nele que vencemos esses desânimos, as tristezas, as desgraças. Elas fazem parte da nossa vida. A tristeza faz parte. Quem quer perder pai e mãe? Ninguém. Mas a gente vai perder. A não ser que a gente morra antes. Aí não vai perder. Mas daí a gente mata eles do coração se morrer antes, né? Então, isso acontece também. Então, é isso que de verdade a gente pensa, né? Quem gostaria de perder um filho? Ninguém. Quem gostaria de perder os pais? Ninguém. Mas essas tribulações fazem parte da provação da vida presente. Ter que trabalhar todo dia, pagar um monte de conta, faz parte da tribulação da vida presente. Ninguém quer passar por isso. Mas essas provações e essas dificuldades, quando olhamos para Cristo, o que para muita gente é castigo e provação, para quem olha para Cristo é a capacidade de vencer e tornar o mundo melhor. Pagar o mal com o bem. E essa conversão se dá dia a dia, né? A perseguição de muitos cristãos que acompanham a peregrinação nessa terra desvenderá o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa. Isso daqui está dizendo, olha, às vezes usam até uma forma religiosa para de verdade
nos fazer passar por um mistério de iniquidade. Quantas vezes na igreja, papas, bispos e padres erraram? E porque quiseram pegar um caminho diferente, que não era o de Cristo, erraram feio. Ário, achando que Cristo passou todas aquelas misérias como ser humano, tinha necessidades, ele não acreditou que pudesse ser Deus. Deus não passa necessidades. Deus é Deus Todo-Poderoso. Então ele não acreditou que Jesus Cristo fosse Deus. Acreditou que fosse um ser maior que os anjos, um ser que nos salvaria. O enviado por Deus, mas não era Deus. Então ele negou a divindade de Cristo, ou seja, Deus não morreu por nós. Então isso é uma heresia. Foi tão piedoso, achando que Deus não poderia sofrer e morrer e passar por necessidade, que não acreditou e negou a fé. E tantos outros negaram. Basta ver Lutero. Lutero, porque tentava lutar contra o próprio pecado e não conseguia. Quando chegou naquela passagem, de Romanos, ele entendeu que aqueles que estão escritos no livro da vida serão salvos, os que não estão serão condenados. Ele falou: bom, eu só tenho pecado. Se não for a graça de Deus se não for a graça de Deus, pela minha própria força eu só caio no pecado, então eu não consigo sair dessa miséria. Então ele entrou em desespero. Então para que adianta eu lutar se eu volto a cair no pecado? Ele entrou num desespero tão grande, que é um desespero que poderia ser nosso também. Ele entrou num desespero tão grande que ele disse: bom, não tem jeito, então não vou ser salvo. Aí ele se apegou ao que é o batismo. Aqueles que estão inseridos em Cristo já estão salvos. Então ele, pronto, então não preciso mais de confissão, não preciso mais de comunhão, não preciso mais basta o batismo, basta a fé. Só a Escritura salva. Então não precisa mais comportamento moral. Então, quer dizer, no final das contas, como ele não conseguia mudar a vida, ele endureceu o coração para a mudança de vida. Ele passou a não querer amar, não servir, não fazer tão bem e passou a viver a sua vida, numa vida muito cômoda, em achar que já estava escrito no livro da vida e pronto. Então, no final das contas, sem o esforço, sem a mudança de vida, não há conversão. Convertei-vos, arrependei-vos do pecado que vocês cometeram. Arrependei-vos, é isso que nosso Senhor pede. Basta arrepender e converter, voltar o olhar para Deus. Por isso que na missa, toda a missa a gente fala corações ao alto. Aí a gente diz, nosso coração está em Deus, mais ou menos. Às vezes está lá no chão, está ali para cima, está lá para o alto. Então está pensando no que vai fazer em casa na hora do almoço. Então quantas tentações a gente tem? Às vezes no coração ainda não está em Deus, o nosso coração ainda está meio endurecido. Preocupados com muitas coisas, como se dependesse de nós resolver todos os problemas do mundo. Basta vir uma doença bem grave na vida da gente, pronto, acabou, você não vai fazer mais nada da criatura. O que ele vai fazer? Oferecer sofrimento, porque não tem mais nada para fazer. Passar os últimos dias da vida numa cama, fazendo a família sofrer do que ir para o hospital, gastando dinheiro e não vai resolver nada. Aí se resolver, aí vai ter que voltar, sair e pagar todas as contas que deu. Então, o que na verdade é a nossa vida? A aprovação derradeira que a igreja propõe e mostra para todos nós faz parte dos males que sofremos. Por isso a solução aparente dos problemas, que na verdade entendemos, às vezes uma forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas. Por exemplo, Cristo falou que o reino de Deus é dos pobres, mas quem são os pobres? O da justiça social? Não é esse. É verdade que a gente pode fazer justiça, mas é a justiça social quando acabar a fome no mundo, está todo mundo convertido? Não, vai todo mundo cair na gula, e todo mundo está no pecado. Então, quer dizer, o que é o pobre? Na verdade, é aquele que se sente necessitado de Deus, que não endureceu o coração e que constantemente busca Deus porque quer viver à procura da face de Deus e acompanhando os mistérios do seu amor, cumprindo todos os dias essa missão. Ali está. Quanto custa, muitas vezes à custa de apostasia da verdade. Quantas coisas aconteceram na igreja, dentro da igreja, que era uma apostasia, negar aquilo que Jesus Cristo disse. Basta ver por que alguns papas escreveram contra o comunismo. Porque o comunismo, na verdade, nada mais era do que uma ideologia
de uma forma social de viver e que não tem nada a ver com o Evangelho. E que, na verdade, tentar enfiar dentro da igreja essa forma. É a custa de apostasia da verdade, é quase que negar uma verdade. Ou seja, porque sanar o problema dos pobres, né? O dia que não tiver ninguém com fome, então está todo mundo no céu? Não. Sanou um problema no mundo, mas Jesus Cristo vai dizer, pobres sempre o tereis. Vamos ser sinceros. Tem dois tipos de pobre. O pobre injustiçado pelas injustiças do mundo, que a gente pode tentar ajudá-los, e o pobre que não quer trabalhar, um pobre vagabundo que não gosta de trabalhar. Então, quer dizer, não gosta de trabalhar, e aí na carta de São Paulo diz, né, quem não quer trabalhar também não deve comer. A gente às vezes dá comida para os pobres na rua, é verdade que tem que ter compaixão e tal, mas se eles estão na droga, na bebida, no erro, dá comida para eles, a gente está mantendo eles lá. A gente já pensou chegar na porta do céu e falar assim, olha, porque ao invés de tirar aquela pessoa dos seus vícios e da droga, você deu comida para ela, deu dinheiro, ela gastou tudo com droga e ficou na rua e por isso se perdeu e perdeu o céu. Você ainda colaborou com ela. É muito mais do que isso, né? Tanto é que no rito do matrimônio diz assim, né? Que Deus vos abençoará se vocês acolherem no seu lar os pobres e miseráveis. O que Deus está querendo? Tem que abrir a porta então para entrar um monte de mendigo dentro de casa para cuidar deles? Não é isso que ele está falando. Mas o que Nosso Senhor está dizendo é isso. Quem são os pobres e miseráveis? Aqueles que reconhecem a pobreza e a miséria, que reconhecem, se arrependem e se convertem. Se não há conversão e arrependimento, é lógico. Como acontece um arrependimento? Quando há um gesto de caridade, quando a gente faz uma caridade para a pessoa, ela diz, nossa, que pessoa boa. Nossa, eu não faço isso pelos outros. Então ela começa a perceber que há uma bondade num por causa de Cristo. E ela não está vivendo isso. Então ela se arrepende. Aí ela começa a fazer a bondade para o outro. Né? Esses dias eu vi um vídeo, né, interessante, o homem pedindo esmola. E aí passa um rapaz, acho que é nos Estados Unidos, passa um rapaz, deixa uma sacola, fala, explica, dá para ver, só tem música, né? Dá para ver assim, olha, eu já volto, você toma conta dessa bolsa para mim e sai, né? E estão filmando ele para ver se ele vai mexer na bolsa, né? Porque é um mendigo e ele não mexe na bolsa. Aí passa um outro, parecido com o outro, e com a mesma roupa, assim, a roupa bem parecida. Aí vai pegar a bolsa e fala, não, dá para ver que ele fala, não, é do outro, né? E segura a bolsa, e não abre e não mexe. Aí quando vem o outro, pega a bolsa, agradece, dá o dinheiro para ele. Quando ele abre, vê que é muito dinheiro, ele chora assim, ele chora, levanta, e aí passa uma mulher, ele divide com a mulher o dinheiro. Aí você vê que é uma pessoa boa que está na rua, né? Quer dizer, esse é um injustiçado, talvez por uma miséria, mas você vê que é capaz de dividir. Ele fez uma bondade e foi capaz de viver a compaixão, porque o outro teve compaixão dele. Então, aí, nisso você entende que a compaixão da nossa vida para com os miseráveis e pobres é importante. Mas nós é que vamos salvá-los? Dar dinheiro para eles, dar uma casa, salva a vida deles? Não. A gente pode morar na casa de aluguel e batalhar bastante e ser santo. E pode comprar uma casa e se ficar perdido porque ficou preguiçoso e agora não precisa trabalhar mais, e agora não precisa se dedicar tanto, então pronto, aí a gente se perde. Às vezes o ter as coisas é que nos faz perder. Às vezes o não ter é que nos faz lutar mais. Então é isso que Nosso Senhor quer dizer. A igreja só entrará na glória do reino através desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor, ou seja, aquilo que o Papa acabou de dizer, Papa Leão acabou de dizer, seguir o seu Senhor, é seguir Cristo, não é seguir ideologias, não é seguir ideias, não é seguir teologia da libertação, não é seguir nada disso, né? É fazer isso por... Olha, pobre sempre tereis. Quem salvou o pobre? Foi você, então você é Deus? Esse é o problema da teologia da libertação, você vira Deus. Quando você salva o outro e acabou com o problema social, você vira Deus, que é o problema dos imperadores, é o problema dos governantes, que quando eles fazem um bem, eles ficam tão orgulhosos de si que eles acham que eles são deuses. Era assim o faraó, ele achava que era Deus. O imperador romano também achava que era Deus. Dá pão e circo, dá diversão e dá pão para todo mundo fica contente, então eu já sou um Deus. Pronto, é isso. Então, sanar o problema dos outros é endeusar-se. Quando um pai de família cuida dos seus filhos, eu trabalho muito, faço hora extra, mantenho minha família tão bem, está se endeusando. Quando a mãe de família faz isso, está se endeusando.
É isso, quando o padre está numa paróquia, a paróquia está tão bem, meu Deus, eu sou bom, como eu sou bom. Pronto, está se endeusando também, não vai para o céu desse jeito não. Tem que lembrar daquela frase do Evangelho, servo inútil, não fez mais que obrigação. É isso, ser padre, ser marido, ser esposa, ser bom filho, estudante, trabalhador, não é mais que obrigação. Quando a gente faz, nossa, eu que faço isso para todo mundo aqui, ninguém me reconhece. Poxa vida, eu que sou Deus, ninguém vê que eu sou bom. Esse é o problema. Às vezes as ideologias é endeusar uma pessoa, endeusar uma ideia, endeusar alguma coisa. Quando na verdade, a própria igreja, Catecismo 677, portanto, a igreja só entrará na glória do reino através dessa derradeira Páscoa, ou seja, a passagem do sofrimento da cruz para a glória. E como se dá isso? Seguindo o seu Senhor na sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um processo ascendente, que as coisas parecem que vão melhorando, parece que agora está bom, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Quando não tiver mal no nosso coração, Deus venceu. Aí Deus foi quem reinou na nossa vida. Deixamos Ele ser Deus na nossa vida. Esse é o problema. Fazer projetos e mais projetos, fazer análises, é tanta coisa que é verdade, no profissionalismo exige alguma ordem, alguma sequência, exige tudo isso, mas às vezes nós queremos ser deuses de nós mesmos e deuses para os outros, queremos um reconhecimento que na verdade não fazemos mais que obrigação. E aqui a própria igreja vai, quando o reino de Deus se dará? Quando a glória de Deus entrará? Quando deixarmos Deus entrar na nossa vida, quando seguirmos nosso Senhor na sua morte e ressurreição, imitando Cristo. Não ter medo dos sofrimentos da vida presente. Julgará vivos e mortos. É verdade que como julgou? Esse é um segredo dos corações. Então será patenteada a conduta de cada um e o segredo dos seus corações. Também será condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida por Deus. O que é a condenação? Quando fez pouco caso da graça de Deus. Não buscou os sacramentos, não procurou melhorar, não procurou perdoar, não procurou ter paciência, que são as virtudes de Cristo. Se nós não fizermos isso, seremos já condenados. E é por isso que temos que lutar. Parágrafo 679. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e para dar a vida que está nele. É pela recusa da graça, na presente via, que cada um já se julga a si mesmo. Quando nós fugimos de Deus, não deixamos Ele reinar no nosso coração. Quando não rezamos, não damos tempo a Deus. Ele não é Deus na nossa vida. Por isso, seremos condenados e julgados por nós mesmos. São as nossas obras que vão nos julgar. E receberemos de acordo com as nossas obras. Se foram obras de Deus, divindade, vamos para o céu. São obras do demônio, vamos para o inferno. São obras de um preguiçoso, vai para o purgatório. São obras de um mentiroso. Bom, o pai da mentira é o diabo, então pode ser que ele vá direto para o inferno, dependendo das mentiras, né? Então, é isso que a gente tem que lutar. Por isso, ele julgará de acordo com as nossas obras. Continuando, dessa parte, acho que não é que tenha muitas dúvidas, mas essa parte aqui, esse capítulo final é muito bonito, porque fala desse advento, essa vinda gloriosa de Cristo, a esperança de Israel. Todo o povo de Israel esperou pela salvação, mas porque esperaram muito, porque não tiveram paciência, porque não corresponderam, o coração deles ficou endurecido. Quantas vezes nós também sentimos o nosso coração endurecer quando não queremos rezar? Quando faço tanto e as coisas não mudam, parece que é tudo a mesma coisa, parece que não vai fazer nada, parece que Deus esqueceu-se de mim, parece que agora eu sou condenado, o outro lá que não faz nada está bem, e eu aqui que faço tudo estou mal. A diferença é que quem está bem está se endeusando, e quem está mal, na pobreza, da ausência, daquilo que tanto precisa, ainda está buscando Deus?
Esse é o pobre. A esse pobre Deus veio salvar, não ao rico. O rico não precisa de Deus. Ele tem dinheiro, ele compra tudo que ele quer. Essa é a diferença. Por isso, Deus não nos deixou desamparados, porque Ele, conhecendo a nossa fraqueza e morrendo por nós, entramos nessa parte agora. Creio no Espírito Santo. 683. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Quando Jesus morre e sobe aos céus, morre, ressuscita e sobe aos céus, sopra sobre nós. O Espírito Santo é o sopro da graça e do amor de Deus. Então, a santidade é o que Deus nos dá, e o sopro é aquilo que Deus faz na nossa alma. Vai soprar sobre o nosso coração, né, essa força que vai nos levar até Deus. Então, quando vamos reconhecer que Jesus é o Senhor? O Espírito Santo é que faz esse papel. Deus nos criou, como já estudamos, o Filho nos redimiu e nos salvou, e agora o Espírito Santo nos santifica. Como se dá a obra de santificação dele? Ele faz recordar tudo que Jesus te ensinou, para que você, copiando, imitando, se assemelhando, seja como o filho adotivo de Deus. Teu filho unigênito, nós por adoção. Então, como somos bons filhos? Quem conhece, né, numa família, filhos adotivos, são muitas experiências. Tem filhos adotivos que se sentem tão amados quanto os outros. Tem filhos adotivos que não se sentem amados, porque ficaram com resquício da recusa, né, da repulsa dos pais, por um motivo ou por outro, seja por negligência, seja por malvadeza, seja por pobreza. Quantos pais, né, eu já ouvi em confissão, né, gente que é arrependida, que nunca mais viu um filho que deu. Então deu um filho porque estava numa miséria tremenda, foi abandonado pelo marido, não tinha os pais, estava num outro estado, num outro lugar, então com medo de não dar conta de cuidar da criança, porque não daria, não tinha ninguém para ajudar a cuidar, não tinha dinheiro para manter, então para não matar, não cometer aborto, a pessoa foi boa e doou o filho. Mas até hoje sente remorso, a dor, mas espera que esteja vivo, porque nunca mais viu. Então, quanta dor existe nesse mundo, pelas maldades, né? A maldade de um pai que não quis assumir e abandonou. Fez todo mundo sofrer. A mãe que deu, o filho que não conheceu os pais, por causa do egoísmo de um, sofre um monte de gente. Por isso, a nossa luta por mudar a nossa vida. E o que faz o Espírito Santo? Faz recordar o que Jesus ensinou. E se nós, rezando, indo na missa, ouvimos a voz de Deus pelo Evangelho, Ele já está ensinando. E o Espírito Santo faz recordar aquilo que a gente tem que pôr em prática. Porque se nós não colocarmos em prática, não nos assemelhamos. Não cumprimos a vontade do Pai, que é Jesus. Não imitamos Cristo, não cumprimos a vontade do Pai, não ouvimos o Espírito Santo, aí depois quer ir para o céu. Não vai. Não ouviu o Espírito Santo, não imitou Cristo, que é a vontade do Pai, como é que vai para o céu? Não fez a vontade, não imitou, não ouviu, não obedeceu. Então, por isso que a luta da nossa vida é pôr em ordem. Vamos ser sinceros. A gente obedece sinal de trânsito, imposto, trabalho, governo, obedece todo mundo. Meu Deus do céu, obedece todo mundo que não ama a gente. Por que a gente não obedece Deus que ama? Por que não obedece pai e mãe que amam? Por que não obedece marido e mulher que amam? Ou pelo menos deveriam amar mais. Essa é a questão. Então, o Espírito Santo nos é dado, é Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Ele vem em auxílio da nossa orfandade. Foi nos mandado por causa da nossa fraqueza humana. Por isso, Deus nos criou. Temos impresso na nossa alma, no nosso corpo, a criação de Deus. Somos criados por Deus. Jesus morreu por nós, redimido com o seu sangue. E agora o Espírito Santo é aquele que vem em nosso encontro, ele suscita, ele precede a nossa fraqueza e suscita em nós a fé. E pelo nosso batismo, que é o primeiro sacramento da fé, a vida de Deus, que tem a sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, nos é comunicada intimamente e pessoalmente pelo Espírito Santo na igreja. Através do quê? Ele nos concede a graça através da correspondência. Batei
e vos será aberto. Quem procura, encontra. Se nós não buscarmos a Deus, não compreenderemos a vida de Cristo, não obedeceremos ao Espírito Santo e nem cumpriremos a vontade do Pai. Por isso é uma sequência. E ele vem para nos salvar de nós mesmos. O Espírito Santo, parágrafo 686, o que ele é? Mas é nos últimos tempos, inaugurados pela encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e dado, reconhecido e acolhido como pessoa. Antes ele agia também nos profetas, agia em todos, mas eles não o conheciam. Viam aquilo como uma vontade de Deus, a palavra de Deus no coração, no íntimo do coração. Elias não ouviu a voz de Deus, não veio nem no terremoto, nem no fogo, nem nada. Ele ouviu quando? Numa brisa suave, que é o que? Ruá, em hebraico, sopro, espírito. Então ele ouviu a vontade de Deus naquele sopro, e foi um homem forte, porque obedeceu a essa vontade. Assim também é a nossa vida, né? E continuando aqui nesse mesmo parágrafo, ele vai dizer assim, a igreja, né, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna nos é dada pelo Cristo. Esse verbo, a sua palavra viva, né, revela-se a si mesmo. Ele falou pelos profetas e o Espírito Santo vai nos ensinando. O Espírito de verdade que nos desvenda o Cristo não fala de si, mas fala do Cristo. Ele vos fará recordar todas as coisas que eu tenho dito. Por isso ele é o advogado, porque o diabo é o acusador. E quem é o Espírito Santo? O advogado. É verdade que pelas nossas obras seríamos condenados, mas quando nós admitimos o crime, o pecado, somos perdoados. A pena diminui. E o advogado vai diminuir essa pena, porque ele vai lembrar quem você é. Mas você é filho de Deus. Você tem que fazer bem essas coisas. Você já fez tantas coisas boas. E aí a gente lembra as coisas boas que a gente já viveu, que Cristo ensinou, que o Espírito Santo recorda. E aí sim a gente pega um novo ânimo de vida. Deixa o coração não mais endurecido, mas um coração não frouxo e mole, mas um coração dócil à vontade divina. E aí a gente começa a mudar de vida. É esse o projeto divino. Quais são as ações do Espírito Santo na nossa alma? A igreja, né? Comunhão viva de fé, parágrafo 688. A igreja, comunhão viva de fé, na fé dos apóstolos, que ela transmite, é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo. Quando conhecemos Ele? Nas Escrituras que ele inspirou, na tradição da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais, no magistério da igreja ao qual ele assiste, na liturgia sacramental, através das suas palavras e dos seus símbolos, onde o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. Por isso a liturgia é comunhão com Jesus. Toda a liturgia da missa, todos os sacramentos são, na verdade, uma comunhão com Cristo. E ele nos coloca ali. O que é o matrimônio? Para quem é casado aqui, é importante entender isso. Pelo rito do matrimônio, que foi só um dia, ele inseriu vocês na vida de Cristo. E ele faz recordar o que Cristo quer de um do outro. Por isso, a vida matrimonial pode ser bela e magnífica, se olhar para Cristo, se for conduzido pelo Espírito Santo. Se não, vai ser conduzido pela tampa da manteiga que manchou a toalha agora, que eu acabei de lavar hoje, que inferno de vida. Pronto, é isso. É assim que começa, né? Então, começa desse jeito, né? Já falei 500 vezes que o chinelo é para pôr ali, não é aqui, a toalha está lá, né? A reclamação, o marido não reclama. Para que tampar todas as coisas na geladeira? Já estava protegido na geladeira. Era mais fácil não tampar nada, a gente já vai com a colher pegando tudo, né? Só que a gente não reclama disso, né? Os homens não reclamam disso. Mas são as coisas que acontecem, né? Na oração, o Espírito Santo nos fala, na qual ele intercede por nós. Nos carismas e nos ministérios, né? Ele também intercede, pelos quais a igreja é edificada, pelos carismas. Cada um tem um carisma, cada um tem um jeito, e o jeito de cada um é importante para a família e para a igreja. Cada um tem o seu papel. Pensem que às vezes a gente vai só para a missa, fala assim, a gente vai para a missa, ninguém nem conhece a gente. Não, conhece. As pessoas veem, nossa, que bonito, aquele casal está sempre na missa, nossa, aquele jovem está sempre na missa.
né? Todo domingo eu vejo ali. Então, quer dizer, a pessoa está lutando, poxa vida, está lutando, também está, a pessoa está indo. E olha quanto ela está melhorando, quantas vezes, né? Às vezes a gente brinca, né? As crianças gritam na missa, fazem aquela bagunça toda. Quantos casais eu vejo, né? Hoje as crianças estão doentinhas. Então vem o marido na missa e a esposa fica com as crianças em casa. Aí depois na outra missa vem a esposa e o marido ficou com as crianças em casa. Aí quando vem todo mundo, né? Vem todo mundo com as crianças. É aquela gritaria, aí o padre tem que aguentar as gritarias, tem que aguentar porque é bom que as crianças venham para a missa. E elas têm que acostumar, porque se elas veem os pais juntos na missa é uma coisa. Se elas vêm um ir, o outro vai, e elas não precisam ir, por que depois, quando grande, elas têm que ir? Então, esse esforço de ensinar, educar, forçar, obrigar, quer dizer, a criança também não gosta de ir para a escola, e ela tem que ir todo dia, vai todo dia para a aula, não tem choro nem vela, vai todo dia. Também trabalhar, a gente queria tanto ficar segunda-feira em casa descansando, mas não dá. Tem que trabalhar. Então, são essas coisas que fazem a gente vencer as misérias da vida presente. Portanto, a missão conjunta do Filho e do Espírito Santo são para a nossa salvação. Um nos redimiu e é o exemplo da nossa vida, e o outro nos faz recordar e advoga sobre nós, sobre o bem que já fizemos e o bem que devemos fazer. Quando o Pai envia o seu Verbo, o Filho de Deus, envia, parágrafo 689, envia sempre o seu sopro, missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, um é o Filho, o outro é o Espírito Santo, mas inseparáveis, porque um te ensina e demonstra, e o outro te dá a graça de cumprir. Então precisamos dos dois, sem dúvida, é Cristo que aparece, Ele, a imagem visível do Pai invisível, mas é o Espírito Santo que o revela. É isso que nós temos que entender. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa alma. São muitos os nomes, o nome de denominação dos símbolos do Espírito Santo, né, parágrafo 691, vai dizer, né, eu já disse um pouquinho isso, o que é Ruá, que é o sopro, que é o Espírito, né, e a santidade, que é aquela que o Pai exige. O que é ser santo? Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. O que é a santidade do Pai? É o amor dele por nós, que não nos abandona, que nos protege e permite até o sofrimento na nossa vida como uma reparação das nossas ofensas. Quando a gente cai e se machuca, ninguém gosta de se machucar, mas a gente vai ficar atento para não cair de novo naquele mesmo lugar e não se machucar. Então, o que parecia ser um castigo, virou, na verdade, agora um exemplo para não cairmos mais. Então é isso. As denominações do Espírito Santo, como Paráclito, aquele que advoga sobre as nossas misérias, sobre as nossas fraquezas, ele também é o Consolador, doce hóspede da nossa alma, que nós não o vemos, mas habita ali no íntimo do nosso coração, no íntimo da nossa alma. Vamos celebrar daqui a alguns dias Pentecostes, e aí vai ter aquela sequência do Espírito Santo, né? Vai vir todos os nomes do Espírito Santo. Então toda a ação dele é na nossa alma. É Consolador, é advogado, é doce hóspede da alma, né? Secura, né? Ele é suavidade na secura. Então vai dizer, né? Ele é a mansidão, né? Nas discórdias. O que ele é na nossa alma? Quer dizer, é uma ação de Deus, da vontade do Pai e do exemplo do Filho. Então os símbolos que falam sobre o Espírito Santo são muitos: água, unção, fogo, né? Nuvem, luz, selo, mão, dedo, pomba, né? São todos os símbolos. Vamos passar bem rápido por eles, porque já está acabando. A água significa o quê? Um novo nascimento. Por que no batismo a gente é colocado água? Porque nós no ventre materno estávamos dentro d'água e vivíamos. Fomos tirados da água do ventre materno para nascer no mundo. E pelo batismo somos tirados da água do mundo para crescermos agora por uma vida divina. Então a gente era tão pequenino, pequenas células, e que fomos crescendo, mas já éramos nós. Fomos crescendo, por isso que não pode o aborto, porque já somos nós, em desenvolvimento. E seremos nós no céu, bem desenvolvidos, já aperfeiçoados na graça de Deus, na santidade, mas ainda não somos perfeitos. Mas podemos aperfeiçoar o que nós somos? Podemos. E não é só faculdade, mestrado, doutorado e PhD que torna a gente melhor. Isso pode tornar a gente até pior. É a humildade de Deus que nos torna grandes.
e santos. E é isso que devemos ter. Depois, a unção. O próprio Cristo foi ungido e o Espírito Santo é essa unção. O que Deus vai? Deus vai nos marcar. Deus nos marca com o batismo, com um caráter indelével, que não vamos mais poder tirar. Foi batizado? Está batizado para sempre, não dá para desbatizar, não. O governo até inventou uma lei aí, que quem não quer ser mais batizado tem que escrever no livro da paróquia, que na paróquia tem que ir lá, tira meu nome que eu não quero mais ser batizado, não quero ser mais da igreja. O governo até inventou isso. Na Alemanha é assim, em outros países, se você quiser, eu fui batizado pelos meus pais, mas não aceito, quero que tire meu livro aí do cadastro, né? É por causa da ideologia de gênero, você pode mudar o nome, então inventaram essa palhaçada também. Então, aí o que você pode tirar o nome? Dá para ser desbatizado? Não. Dá para perder os 23 cromossomos do pai? Não dá. Está lá com você vai ter que carregar. Se ele era bom ou ruim, azar seu. Você está com os 23 cromossomos do pai e da mãe também. Mais 23 cromossomos. Você é a junção do pai e da mãe. Tudo que é bom e ruim dos dois está em você. Então é isso. Dá para desconfigurar do pai e da mãe? Não dá para desconfigurar. Aquilo é um caráter indelével. Está para sempre. E o batismo torna também um caráter indelével. É de Cristo? É. Até a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se é de Cristo, tem que ser mais de Cristo. E se não for? Dizia a musiquinha, né, popular? Quem não for filho de Deus está na unha do capeta, né? Então, se a gente não se comportar bem, a gente o nosso fim é bem ruim. Então, por isso temos que lutar. Depois, o Espírito Santo é o fogo abrasador. Aquela mesmo fogo da sarça ardente que não consome, mas que ilumina e abrasa. É isso que faz o Espírito Santo na nossa alma. Ele ilumina a nossa vida para agirmos melhor. E abrasa o nosso coração para não desanimarmos, recomeçarmos tudo de novo. Vale a pena. Vale a pena amar, vale a pena servir, vale a pena cuidar, vale a pena fazer mais. Porque é isso que Deus quer de nós. É assim que muda o mundo. O dia que a gente ficar tudo desanimado, né? Não sei, na minha época a gente assistia tinha um desenho do Pepe Legal e tinha acho que era uma hiena que andava com ele, né? Vai ser, vida, azar, né? Tudo reclamava, né? Da vida, né? Então tá tudo ruim, nada dava certo, né? E quando ele falava alguma coisa, vamos fazer tal coisa, não, isso não vai dar certo. Aí quando não dava, vida, azar, né? Então, quer dizer, é choramingar, sem tentar, sem lutar, sem querer, sem poder melhorar, né? É uma vida triste, é a dureza do coração dos judeus que o próprio catecismo estava falando, e o próprio Cristo afirmou, né? A Virgem Maria concebeu do Espírito Santo, né? Cristo veio ao mundo e os sacramentos são obras do Espírito Santo na nossa alma. A confissão, quando somos perdoados, né? O que acontece? É dada a graça do Espírito Santo e nos purifica daqueles pecados. Por isso nos confessamos, para sermos melhores. Deus nos acolhe, convertei-vos e crede no Evangelho. É só mudar, arrependei-vos, né, da própria vida. É só arrepender e começar tudo de novo. Mas amanhã ele vai cair de novo. Sim, mas está arrependido sinceramente? Pronto, é isso que Nosso Senhor quer de nós. Uma nuvem acompanhava o povo de Israel. Essa nuvem que acompanhava o povo de Israel foi exatamente para salvar. Essa nuvem foi para salvar. O povo acompanhava o povo num caminho que eles não conheciam. E é isso que faz o Espírito Santo. Essa nuvem vai nos acompanhando nessa caminhada que vamos conhecendo. Não só essa nuvem estava no Monte Sinai, mas ela estava também para Salomão, por ocasião da dedicação do templo. Uma nuvem parou sobre o templo para dizer, Deus habita aqui. Então é preciso obedecer a Deus. Deus também, essa mesma nuvem, estava sobre a Virgem Maria, né? Debaixo da sombra do poder do Altíssimo, que te cobriu. Essa sombra fez a Virgem Maria ficar fecunda. Pela ação do Espírito Santo, concebeu Jesus Cristo. A transfiguração no Monte Tabor, uma nuvem veio do alto, né, e disse, eis o meu Filho muito amado, nele está o meu bem-querer, escutai-o. Essa nuvem que pairava, que mostrou só Cristo, porque na nuvem escondeu os apóstolos, escondeu Moisés, escondeu Elias, e só viram Cristo. O que o Espírito Santo faz? Fazer apagar as coisas desse mundo para olharmos para Cristo. Tem doença? Olha para Cristo. Tem tristeza? Olha para Cristo. Tem cansaço, desânimo e angústia? Olha para Cristo. Ao olharmos para Cristo, vamos enfrentar aquilo que não dá para fugir. Faz parte da nossa vida.
Teremos que enfrentar os problemas da vida presente. Então não podemos fugir, mas temos que ir ao encontro. Essa mesma mão protetora que nos acolhe, né, impondo as mãos que Jesus curava os doentes. Assim se dá a ação do Espírito Santo, pelos sacramentos. O padre encosta, né, no ouvido da criança, na boca, joga água na cabeça. Então, são ação. O padre, quando é ordenado, põe. O casal, quando se une, depois das promessas do matrimônio, tem um rito que diz: o padre, quando eles seguram na mão, estão segurando na mão do outro, eu te recebo com a minha esposa, eu te recebo com o meu marido, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida, né? E aí o padre, o que o padre termina a frase? Aliás, depois do consentimento, né? Recebe essa... nessa parte. O padre vai dizer exatamente isso, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Bendigamos ao Senhor. Quer dizer, a vida matrimonial é bendizer a Deus, porque encontrou a pessoa que vai ser a salvação da outra, ou seja, cuidando, suportando e ajudando. Assim é a salvação no matrimônio. Por isso que custa muito, mas vale muito o que custa muito. É isso que Deus quer. Deus permite na nossa vida muitas coisas difíceis, porque aqui não é o céu. Mas o Espírito Santo nunca deixa de nos amparar para vencermos essas tribulações da vida presente. Porque Ele é o advogado, porque Ele é o consolador, porque Ele é o hóspede da nossa alma, porque Ele é o fogo abrasador que nos inflama de coragem para vencermos a vida presente. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? E o Espírito Santo e a Palavra de Deus, no tempo das promessas, são a plenitude do tempo. O Verbo e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito Santo, permanecem de forma escondida no mundo. Nós não vemos a ação deles, mas são prometidos a fim de serem esperados e acolhidos quando se manifestarem. E quando se manifestam? Na necessidade do outro, quando amamos. No carinho, quando perdoamos. É nessas ações que o Espírito Santo vai nos conduzindo. E é isso que a Igreja tem a nos ensinar. Por isso, aqui, como são, né, essas ações, essas manifestações do Espírito Santo? Pelas promessas no Antigo Testamento, que iluminando os profetas, foram ensinando o povo a agradar a Deus e a fugir da dureza do coração. Pelas teofanias, manifestações de Deus, iluminando o caminho das promessas, com Moisés, né, e essa nuvem do Espírito Santo. Também pela lei divina, né, aqui parágrafo 709, a lei divina é um sinal da promessa e da aliança, né? Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É isso, ao ouvirmos a voz de Deus, que Jesus nos ensinou, e se guardarmos essa lei, que é o que o Espírito Santo faz na nossa alma, esse doce hóspede da nossa alma, guarda o tesouro escondido no íntimo do nosso coração, e se guardarmos desse tesouro e vivermos desse tesouro, seremos salvos. É isso que faz o Espírito Santo na nossa alma. E assim era preciso que o povo de Deus sofresse a purificação, o exílio que passou, as tristezas da vida presente, que o exílio já traz a sombra da cruz no projeto de Deus. E o resto dos pobres que volta de lá é uma das figuras mais transparentes da Igreja. Quem são os que voltaram do exílio? Quem são os que Deus libertou do Egito? Os pobres. Quem são esses pobres? Que experimentando a vida do mundo, a escravidão e a miséria deste mundo, se lançaram no deserto para ouvir, obedecer e cumprir a vontade de Deus. E quando fizeram isso, chegaram à terra prometida. O que é a terra prometida? Um lugar onde corre leite e mel? Mas lá tiveram que trabalhar. Lá não teve moleza não. Então tiveram que trabalhar também. Mas estar sob o olhar de Deus é fazer as mesmas coisas que fazia no exílio, mas fazer por Deus. E o exílio é o sofrimento. Ai, que prisão, ai, que inferno de vida, ai, ó vida, ó azar, né? Reclamando da vida presente, já está vivendo no exílio.
Não está olhando para o Espírito Santo que está conduzindo você a enfrentar essas mesmas coisas. Já chegou na terra prometida, hein? Já chegou, agora é só cumprir bem e fazê-las todas por Deus. É isso que faz o Espírito Santo na nossa alma. Consola quando estamos tristes. Eis que eu vou fazer uma coisa nova. Diz, parágrafo 711. Tuas linhas proféticas vão desenhar-se, né, uma levando para a espera do Messias e a outra para o anúncio do Espírito Santo. É isso que é uma coisa nova. A vontade de Cristo e o Espírito Santo que anuncia essa vontade. E ambas convergindo no pequeno resto, o povo dos pobres que aguarda na esperança a consolação de Israel e a libertação de Jerusalém. E quem é a libertação? E quem é a consolação? O Consolador é o Espírito Santo. E quem é a libertação? Jesus. Ele vai te libertar do quê? Da escravidão. Do quê? Do exílio. O quê? Da pobreza. Desse mundo. Ele vai te tirar de tudo? Não. Você vai morrer, vai ficar doente, vai ter problemas. Mas essas coisas não impedem de olharmos para Cristo. Esse é o caminho que Cristo quer dar para nós. Olharmos com outros olhos as mesmas coisas que todo mundo vive. Porque alegrias e sofrimentos todo mundo tem todo dia. Agora, como olhamos elas? Se olhamos as alegrias por capacidade nossa, nos endeusamos e não precisamos de Deus. Se olhamos as tristezas sem Deus, desesperamos. Se olhamos as alegrias boas, seremos agradecidos, daremos graças na Santa Missa, porque sabemos que todas foram nos dadas por Deus. É lógico, o esforço nosso, a capacidade nossa, mas dada pela graça de Deus. E as difíceis, Deus permite para que nos apoiemos ainda mais nele, porque sozinhos não conseguimos. Essa é a diferença de quem se endeusa e de quem busca Deus. E esse é o problema do mundo. Ou a pessoa se endeusa ou ela busca Deus. E quem busca Deus sabe da sua pobreza e é feliz, porque conhece que em Deus está o motivo da sua salvação e da sua felicidade. Passei um minuto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.